E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sabrina, sou a responsável pelos vídeos de filosofia aqui do canal da Integração. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais dos pré-socráticos que falamos no vídeo anterior. Nós já temos um vídeo sobre uma introdução dos pré-socráticos, falando um pouquinho sobre Platão, um pouquinho sobre o que era o arqué, né, esse conceito grego, né, da época. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, falar especificamente de alguns arqués, né, de alguns filósofos pré-socráticos. O arqué é um conceito fundamental da linguagem dos pré-socráticos por causa dessa busca da substância primeira, né, da substância inicial da qual surgiu o universo e tudo que conhecemos. Então, Tales de Mileto, né, o primeiro filósofo a que se tem registro, e o primeiro que traz essa ideia de tipo, não, vamos começar a pensar o mundo fora da mitologia. Vamos começar a pensar o mundo com a razão, né? Vamos começar a trazer uma base mais concreta e mais científica até. Então, para Tales de Mileto, o arqué dele era a água. Então, tudo deriva da água. Então, a água é o elemento a que Tales de Mileto atribuiu a geração de tudo que existe, né? Então, com base em suas observações empíricas, o filósofo constatou que todos os elementos que constituíam a natureza, ao menos aqueles a que ele tinha acesso, eram compostos em maior ou menor proporção de água. Então, o que é essa palavrinha? As observações empíricas, o que é empírico? O que é o empirismo? O empirismo, ele significa o conhecimento através da experiência. Vamos pegar um exemplo. Você é uma criança muito pequenininha, correndo pela casa, e sua mãe está fazendo um chá e colocou água para esquentar na chaleira. Ela te fala: não coloca o dedo na chaleira porque você vai se queimar. E aí você não faz essa associação ainda, você continua correndo ali, mas a se questionar assim, nossa, mas o que isso significa, né? Aí a sua mãe repete: não coloca o dedo na chaleira porque você vai se queimar. Aí depois ela se distrai e você coloca o dedo na chaleira e você se queima. Uma grande surpresa, porque você experienciou e aí descobriu que sim, de fato, se você colocar o dedo na chaleira quente, você vai se queimar. Esse é o conhecimento empírico, é o conhecimento que vem através da experiência. Você experiencia algo, então você sabe, então, de fato, me queimei, não posso colocar o dedo na chaleira quente. Minha mãe tinha razão. Então, através deste conhecimento empírico, através da experiência, Tales de Mileto falou: não, olha, nós somos constituídos por água. Tem água nas nuvens, no céu, no ar, tem água nas plantas, tudo é feito de água. Então, Tales de Mileto concluiu que então, a substância primeira, o arqué, é água. E aí nós vamos ter outros filósofos pré-socráticos com outras ideias, como o Anaximandro de Mileto. Ele vai falar do apeiron. Né? O que é apeiron? Essa palavra, ela designa algo infinito, portanto imortal e indefinível. Esse elemento era algo que sempre existiu, antes, inclusive, da existência do universo, dos seres, né, e de tudo. Então, era algo que já estava lá antes do universo existir. Que aí, a partir da Perão, surgiu tudo. Né? Então, era um elemento invisível. Né? É claro que de onde é que vem o apeiron, né? Então, é aí que entra outros filósofos com outros questionamentos. O Anaximenes de Mileto vai dizer que o arqué é o ar. Então, o ar e as coisas da natureza. Esse seria o arqué de Anaximenes de Mileto. Então, da mesma maneira que a nossa alma, né, que para ele era o ar, e para ele, né, a alma era o ar, e da mesma maneira que o ar nos sustenta, e o ar também é sopro, e o ar envolve o mundo inteiro. Então, dessa maneira, o ar seria o arqué dele, né? Então, abre aspas. Do ar dizia que nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão, os deuses e as coisas divinas. Isso, palavras do Anaximenes de Mileto. Depois nós vamos ter Heráclito.
Heráclito de Éfeso, para ele vai ser o fogo. Então Heráclito imaginava a realidade dinâmica do mundo sob a forma do fogo, com chamas vivas e eternas governando o constante movimento dos seres, o fogo sendo uma representação da transformação, de como tudo muda e de como tudo se transforma. Então, abre aspas. Descemos e não descemos nos mesmos rios. Somos e não somos. Fecha aspas. Então, é aquela frase que nós já falamos no outro vídeo. O homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nem o homem. Tudo está em constante mudança, nós e a natureza, o universo inteiro. Mas, para Pitágoras, o arqué dele são os números. Então, o número como sendo o arqué de todas as coisas. Daí deriva a harmonia da natureza, feita à imagem da harmonia dos números. Então, essas considerações levaram os gregos a uma construção teórica de onde nasce a matemática, porque para eles a matemática é a linguagem do universo, é a partir da matemática que a natureza se comunica. Então, para Empédocles, outro filósofo pré-socrático, a resposta, o arqué, a resposta para essa força inicial seria os quatro elementos, não apenas a água, não apenas o fogo, mas os quatro elementos, terra, ar, fogo e água. Então, ele dizia que esses elementos são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo mediante mistura e separação, mas os princípios propriamente ditos, pelos quais são movidos, são o amor e o ódio. Então, ele diria que os princípios desses elementos são emoções. E a partir dessa junção e medição de elementos e emoções, se dá início ao universo e a tudo que nós conhecemos. E depois nós temos o Demócrito. Demócrito, também filósofo pré-socrático, para ele, o arqué são os átomos. Então, para Demócrito, os átomos eram o arqué. Além disso, em sua teoria, não estavam parados, mas sempre em movimento, colidindo uns com os outros e formando novos tipos de matéria. Então, Demócrito já traz para a gente, essa coisa dos átomos. Então, a partir disso, desses conceitos, a partir desses questionamentos, a própria ciência começa a evoluir, começa a buscar por mais respostas, porque, como é dito na filosofia, a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque é a partir dela, é a partir de um pensamento filosófico que nasce a matemática, que nasce a medicina, a biologia e tudo que conhecemos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, porque tem muitos filósofos, tem muitos conceitos, e nós podemos aprofundar ainda mais cada um desses arquétipos, nós podemos pesquisar e aí trazer muito mais coisa para vocês, tá? É só comentar, então, suas dúvidas e que eu posso trazer mais coisas no futuro, mais aprofundamento e responder essas dúvidas, tá bom? Então, já deixa o like, se inscreve no canal de integração e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.